Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo à luz do que aconteceu no jogo contra o São Caetano? Vamos lá. Antes de quaisquer coisas, as pessoas, aqueles que não são São Paulinos, evidentemente, podem argumentar que São Paulo fez 5-1 numa equipe que não faz gol no campeonato. São Paulo fez 5-1 numa equipe que não está num bom momento técnico, não vive um dos seus melhores momentos futebolísticos da sua história, enfim, essas coisas todas. Né? Esse discurso pronto, que a gente gosta de utilizar quando a gente quer, na verdade, depreciar um trabalho. Né? E que a gente utiliza muito bem também quando a gente quer exagerar a qualidade de um trabalho, mas principalmente no outro caso. Por quê? Porque ao longo de toda a história do futebol, mais antigo, moderno, atual, sempre há equipes interessantes e muito fortes que enfrentam adversários fragilizados e que não conseguem ganhar de goleada. Não ganham de goleada. Então vamos lá, diríamos então que se uma equipe é muito boa, tecnicamente, taticamente, enfim, enfrenta uma equipe muito fragilizada e ganha de 1-0, essa equipe merece muitas críticas, não é isso? Muitas críticas. Não, geralmente não acontecem essas críticas todas, porque a equipe venceu. Então é um discurso meio falacioso, esse que gosta de depreciar certas vitórias. Quando se enfrenta uma equipe mais frágil, é preciso ter competência para fazer gols nessa equipe. E o São Paulo tem feito justamente isso contra alguns dos seus adversários. E vamos lá, vamos combinar aqui que o Santos está longe de ser, por exemplo, né, o Santos está longe de ser uma equipe frágil, uma equipe fraca, muito longe disso. O vice-campeão da Libertadores é um time muito dinâmico, muito interessante e também foi goleado pelo São Paulo. Mas se o São Paulo ganha do Inter, né, de goleada, pode ser interessante, é o trabalho do Crespo funcionando. Alguns, todavia, diriam que não, mas foi uma goleada, foi um acaso, apenas só uma goleada no jogo anterior, por exemplo. Não foi tão bem assim, enfim, essas coisas todas. Mas a gente começa a ver uma sucessão de grandes resultados, de resultados com muitos gols. E isso já é o trabalho do Crespo. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo fez nada mais, nada menos do que 14 gols. 14 gols em 4 jogos. Se isto não é notável, se isso não é algo de diferente que está se construindo no São Paulo, eu não sei o que é. Além disso, levou apenas 2 gols nesses 4 jogos. Quanto foi o resultado do Corinthians? Foi 1-0, sofrido, em um jogo no qual a equipe foi muito pior, inclusive, do que o Guarani. Só um exemplo. Então, quando a equipe ganha de goleada, é preciso parabenizá-la, porque ela soube fazer da sua vantagem, da vantagem do seu elenco, dos seus jogadores, ela soube tirar vantagem disso. Isso é mérito da equipe, assim como é mérito também do técnico. Então, deixamos de lado essa depreciação no momento da vitória. No momento da vitória, o momento em que uma equipe goleia a outra, este não é um momento para depreciação. Pelo contrário, é momento para elogio. E elogio, gente, é tudo o que este São Paulo do Crespo merece. As coisas parecem mudar no Morumbi. Parece que os ventos estão soprando mais favoravelmente ao tricolor. A gente já viu isso, por exemplo, na disputa ali daquele jogo que levaria o Rentistas ou não, ou o Liverpool, para a final do Campeonato Uruguai. A forma como o Rentistas se classifica à final, mandando o São Paulo para o pote 1 do sorteio da Libertadores, ali já foi uma sinalização de que a sorte pode estar mudando no tricolor. E eu acho que sim, que talvez esteja mudando mesmo, e acho que precisa, porque a torcida tricolor não merece tanto sofrimento, tanta humilhação como vem acontecendo nos últimos anos. São muitos gols, mas não é somente os gols. São poucos gols que levam, mas não são apenas os poucos gols que o São Paulo está levando que chama a atenção. Nos 2 casos, a coisa é muito mais interessante por outros aspectos. Então vejamos. São Paulo fez 14 gols nesses últimos 4 jogos, mas a forma como construiu esses gols foi algo notável. A gente lembra do Diniz, a tentativa do Diniz de tentar fazer com que sua equipe jogasse também de forma propositiva, com mais posse de bola. Isso acontecia, né? Tinha mais posse de bola do que quaisquer outros adversários, mas não fazia tantos gols. Não conseguia. E era sempre uma grande preocupação, inclusive, com a recomposição defensiva. Lutava, fazia o possível e tinha dificuldade para fazer gols. A gente percebe hoje nessa equipe do Crespo que a trama que ocorre ali no campo de ataque
Aquela tratativa para, por exemplo, achar o homem livre ali no campo de ataque é muito mais eficiente, tem muito mais qualidade. Muda homem, tira um jogador, coloca outro, a coisa funciona. Luciano não pôde ir para o jogo contra o São Caetano, a coisa também funcionou muito bem no ataque. Né? É curioso, mas é notável que dos 5 gols, nenhum deles foi do Pablo. Que eu acho que, embora seja um jogador em que o Crespo confia muito e talvez até recupere no São Paulo, eu acho que é um jogador que poderá perder espaço, inclusive para o Éder, que entrou muito bem nesse jogo, fez uma ótima estreia o Éder. E, de repente, o Éder pode compor esse ataque juntamente com o Luciano. Mas a gente percebe que sai um jogador e entra outro, a coisa está funcionando muito bem. Nem sempre, nem todos, mas alguns, né? Sai alguns jogadores ali que a gente considera chave para que o modelo do Crespo funcione, a equipe recebe outro jogador e a equipe continua a jogar muito bem. Exemplo disso, por exemplo, é a saída do Sara, né, para a entrada desse brilhante jogador chamado Rodrigo Nestor. O que jogou o Nestor neste jogo foi uma enormidade. Um atleta que sabe, por exemplo, atuar lá na frente, sabe construir desde trás, sabe, por exemplo, trabalhar, por exemplo, a saída, a qualificação ali, o arredondamento do jogo do São Paulo acontece ali, até mesmo antes, né, da faixa central. Ele consegue, contudo, ser um homem de infiltração, com muita qualidade, e chega à frente, pisa ali no entorno da área, pisa na área, em condição, por exemplo, de marcar. É um jogador que consegue se associar muito bem também no campo de ataque, consegue se associar também no entorno da área. Um volante que tem um jogo muito qualificado na primeira parte do campo, mas um volante que sabe também pisar no setor de ataque, construindo o jogo de uma maneira muito eficiente e com uma baita personalidade. Uma personalidade realmente incrível e em muitos aspectos até incompatível com um garoto que vem de Cotia, que são muito bem formados, mas um garoto que vem de Cotia e que entra na equipe do São Paulo, porque tudo que o São Paulo foi nesses últimos anos foi justamente um clube que dificultava demais para os jovens da base. Um clube que, em função dos maus resultados, em função da dificuldade, inclusive, de se tornar protagonista no cenário do futebol brasileiro, era um clube que jogava muita responsabilidade nas costas dos garotos. Então isso intimidava, ou pelo menos tendia a intimidar demais os garotos. Quando a gente olha para a personalidade do Rodrigo Nestor dentro de campo, é realmente impressionante. Ele mostra algo de muito diferente. Isso também pode estar sendo construído na equipe pelo trabalho do técnico Hernan Crespo. Que o Crespo é o tipo de técnico que tem uma fala diferente para o jogador, que sabe ter a paciência correta para o jogador, que não vai xingar o jogador, não vai gritar com o jogador, não vai ficar desequilibrado ali, na linha reservada aos técnicos. Né? Também, em muitos aspectos, desequilibrando os seus jogadores. Ele não vai fazer isso, porque tem um nível diferente do nível do Diniz. Ele tem um nível muito diferente do Fernando Diniz. E isso está fazendo, neste momento, muito bem para a equipe do São Paulo. Então não é só a quantidade de gols, é como esses gols estão sendo construídos. É a marcação alta e muito eficiente, a capacidade de marcar de forma asfixiante a defesa adversária. Uma marcação muito forte, muito pesada ali, de linha alta, né? Que realmente dificulta demais a saída, porque o Crespo, como um bom técnico biocista, ele sabe que a recuperação da bola naquele setor, né, faz com que a equipe tenha muita facilidade de chegar ao gol. Então ele trabalha muito o jogo ali naquele setor de ataque, porque ele tem um entendimento de que ali a equipe pode, ao recuperar a bola, chegar mais facilmente à marcação do gol. Então é a forma como está fazendo o gol, com o volante saindo de trás e se apresentando muito bem, é a forma como está fazendo esses gols, com um jogador como o Reinaldo, por exemplo, sendo extremamente eficiente no jogo. O Reinaldo, sendo muito eficiente na partida. Mas o Reinaldo, nesse jogo contra o São Caetano, a gente não viu, por exemplo, aqueles problemas defensivos, né? Gente, o Reinaldo, todas as críticas feitas ao Reinaldo, muitas delas são corretas. Algumas são corretas. Às vezes ele parece ter uma nhaca mesmo ali nele, enfim. Aquela disposição para retornar, para recompor, aquela coisa toda. Mas muitos gols que o São Paulo levava pelo setor do Reinaldo não era propriamente só o problema dele, mas do modelo do Diniz que não estava funcionando e que não dava conta, por exemplo, de fechar os espaços do Reinaldo, já que ele atuava muito como esse cara que constrói lá na frente. Construindo bem ou não, era esse cara que construía lá na frente, ou que pelo menos era um cara que estava lá para aprofundar o campo e esticar as defesas adversárias. Então, é claro que se levava muitos gols para o seu setor, o modelo também não estava funcionando. Então, parte da responsabilidade sobre, né, assim, o insucesso, digamos assim, do Reinaldo, ou pouco sucesso do Reinaldo na era Diniz, também passava muito pela gestão do banco de reservas do Tricolor. Banco de reservas que era, né, comandado pelo Fernando Diniz. A gente vê hoje algo de muito diferente. A gente vê esse Reinaldo capaz de ser um jogador protagonista e que não gera efeitos colaterais para a equipe.
Claro que nem tudo é perfeito, a gente olha para esse São Paulo, a gente vê, por exemplo, que o goleiro, o Volpi, está fazendo de tudo, né? Porque o São Paulo contrata um substituto e acha até que o São Paulo precisa já começar a pensar num substituto para o Volpi. Ele parece que não quer realmente, né, fazer esforços para se aperfeiçoar. O Volpi, quando no México jogava, ele era um cara que quando terminava treino, ele ficava ali se esforçando, treinando muito, era muito elogiado no México, até mesmo em função disso. Quando ele chega no São Paulo, ele deixa isso de lado. Parece que a disposição dele de ser cada vez melhor, parece que hoje é uma coisa que ele já não leva muito mais a sério. Então é um jogador muito desatento em alguns momentos. É um jogador que realmente está deixando a desejar. Acho que também que o Bruno Alves é um outro cujo futebol não está num nível interessante, num nível capaz ali de... digamos que ele está ali esquentando ali o setor, né, para a volta do Walser, quando o Walser puder voltar. Este que é um brilhante defensor, quando ele puder voltar da lesão. Se o São Paulo não contratar nenhum zagueiro, se o São Paulo não colocar nenhum outro zagueiro para jogar naquele setor, quando o Walser voltar, é muito provável que ele pegue essa vaga do Bruno Alves e mande o Bruno Alves para o banco, que já está na hora dele ir para o banco também. O Walser é um esplêndido zagueiro e, infelizmente, não teve muita sorte com lesões, mas isso também deve mudar, porque a sorte no São Paulo está mudando. A gente não teve, por exemplo, o Igor Gomes funcionando muito bem, não jogou bem, não foi bem na partida também, não foi bem. Então nem tudo é perfeito. Mas o que é mais interessante, gente, é que quando a equipe funciona, quando a equipe está ajustada, quando ela começa a mostrar ajustes, ela não precisa que todos os seus jogadores atuem bem. Um outro jogador pode realmente ter uma performance ruim, que a equipe vai saber se sobrepor a esses problemas particulares, individuais dos atletas dentro de campo, dentro da partida. E é isso que a gente vê. É isso que a gente consegue ver na final da Supercopa do Brasil. A gente viu que as duas equipes tiveram algumas falhas individuais, num caso e no outro. Alguns jogadores não foram muito bem, mas vimos um belíssimo jogo com duas grandes equipes. Duas equipes que foram muito bem, porque apresentaram também ajustes coletivos muito profundos. E esses ajustes conseguem ficar acima dos problemas individuais de um outro atleta. É o que a gente vê nesse São Paulo do Crespo, gente. É o que a gente viu contra o São Caetano, mas também a gente já viu um pouco disso contra a Inter. A gente viu muito disso contra o Santos. Única partida em que o São Paulo do Crespo dividiu a posse de bola, o percentual de posse de bola. Porque em todos os outros jogos teve muito mais posse de bola do que os seus adversários. É isso mesmo, gente. É o São Paulo tendo posse de bola, né, trabalhando o tempo inteiro ali no campo de ataque, né, e fazendo gols. É o São Paulo tentando a saída limpa do fundo, a saidinha limpa do Diniz e funcionando. Embora ela ainda precisa de muito mais rapidez. O Léo, nesse sentido, né, ao contrário do Bruno Alves, inclusive, o Léo é um jogador que mostra muito crescimento, também mostra muita personalidade e está, inclusive, sendo até responsável ali por um tratamento mais refinado da bola naquele setor. O Léo que também consegue, ó, vejam vocês, consegue se apresentar um pouco mais à frente para também ele, Léo Pelé, participar da construção do jogo tricolor. Que São Paulo é esse, minha gente? Que São Paulo é esse que sabe hoje atacar e fazer gols? Que São Paulo é esse que sabe defender, sabe defender? Sim, sabe se defender. O São Paulo do Diniz não sabia. Este São Paulo sabe se defender, minha gente. Sabe se defender muito bem, apesar da presença do Volpi, que não está muito bem, como eu disse. Apesar da presença do Bruno Alves, que não está muito bem, como eu disse. Apesar de tudo isso, o São Paulo levou apenas 2 gols nesses últimos 4 jogos. 2 gols. Então, por que essa defesa parece cada vez mais ajustada? Por que isso é muito positivo nesse São Paulo hoje? Porque, minha gente, veja, o São Paulo atua o tempo inteiro lá no ataque, quase o tempo inteiro no ataque. A preocupação é quase total em fazer gols. Os jogadores estão quase todos eles focados na ideia de construir, né, de serem ofensivos, de fazerem gols, de vencer suas partidas. Então, nesse tipo de modelo, a defesa, quando ela está ajustada, quando ela leva muitos poucos gols, ela revela como este modelo está ajustado ou se ajustando pouco a pouco. É, por exemplo, o caso do Bielsa na segunda divisão, atuando à frente do Leeds. O Leeds era uma equipe que tinha, às vezes, chegava a quase 80% de posse de bola. No entanto, o Bielsa, naquela temporada, ele teve a melhor defesa da competição, gente. Acho que isso realmente é incrível. Uma equipe que joga o tempo inteiro no ataque, com quase todos os seus jogadores no ataque, com o zagueiro indo às vezes para o campo de ataque, se uma equipe dessa leva poucos gols, mostra uma defesa ajustada, isso é porque o modelo realmente é muito eficiente. Eu diria que é o bielcismo clássico, né? É 2.0, funcionando da melhor maneira possível. É o tipo de bielcismo que o Bielsa sonha em ter o tempo inteiro. Então, neste sentido, o Crespo tem se mostrado um grande bielcista, até porque
tem uma equipe muito ofensiva, uma equipe até mais ofensiva do que a do Diniz em alguns momentos, mas que não leva gols bobos como a equipe do São Paulo levava antes. Então, do ponto de vista da equipe que ataca, hoje ataca de forma muito mais qualificada. Do ponto de vista do São Paulo que defende, hoje é também uma equipe que se defende de maneira muito mais qualificada. Esse São Paulo vive definitivamente um momento novo, minha gente. Um momento novo. Esperemos que este momento leve também ao torcedor do São Paulo melhores emoções e também um pouco mais de alegria. Obrigado pela gentileza, meus amigos, minhas amigas, São Paulinos e São Paulinas, por ficarem comigo neste vídeo até o final.